Momento de ensino Univerrock, aula de ciências, professora Sabrina. E a aula de hoje é sobre o reino animal. A gente tem aqui uma imagem do Bob Esponja e uma água viva. Então, qual seria a relação dos dois aí com o reino animal? Primeiro, aqui para facilitar os nossos estudos, a gente costuma dividir em dois grupos: os invertebrados, que são aqueles compostos apenas por material realizado ou feito por quitina, que é o açúcar, ou seja, são aqueles que não apresentam coluna vertebral. E os vertebrados já são aqueles que apresentam cordas, ou seja, são vertebrados, que na fase embrionária dos animais, pertencentes aos filhos dos cordados, existe uma estrutura chamada notocorda. Ela é responsável pela sustentação dorsal do embrião e está presente em pelo menos uma fase do desenvolvimento dos cordados. Ou seja, nos cordados vertebrados, a notocorda ela é substituída pela coluna vertebral e responsável pela sustentação do corpo. Então, essa é a diferença de vertebrado para os invertebrados. Agora, a gente vai estudar os principais grupos dos invertebrados, que são aqueles que não apresentam coluna vertebral, ou seja, que não vão apresentar notocorda. Então, a gente vai estudar um pouco sobre os poríferos e os quinidários. Vamos lá. Quem são os poríferos? Embora se assemelhem-se com as plantas, tá bom? Os poríferos, eles popularmente são chamados de esponjas, ou seja, são animais. Isso graças à estrutura corporal e o fato de serem pluricelulares e heterótrofos. Vamos lá. O porífero, ele é um filo do reino Animalia, subfilo reino Parazoa e conhecido como esponjas. Animais aquáticos, geralmente marinhos, sem tecidos ou órgãos definidos, que se encontram fixados ao substrato. Que substrato é este? Pode ser tanto em cima de rochas ou sobre cascas de navios velhos que afundaram, enfim. Então, as esponjas vivem soltas ou presas às rochas no fundo do mar. Vamos lá, o termo porífera, tá bom? Do latim significa portador de poros. Essa é uma característica essencial para a gente diferenciar o que é um reino do porífero do de um quinidário. Então, como eles são portadores de poros, a referência de poros quer dizer que esses animais apresentam em seu corpo furos e apresentam formatos variados, tá bom? A estrutura do corpo semelhante ao que a gente consegue observar aqui na imagem. Ambos são diferentes, tá bom? Geralmente a parede deles é composta por poros, a gente consegue observar aqui nessas imagens. Eles têm tanto umas aberturas iniciais quanto pequenos poros no decorrer da segmentação desse corpo. Nessa parede, elas vão existir espículas formadas por substâncias minerais que participam da sustentação do corpo desse animal, ou seja, para ele ficar fixo, ele precisa dessa sustentação chamada espícula. Ele também vai apresentar uma abertura. Essa abertura que a gente consegue observar aqui é chamada de ósculo. E a função dele é vai controlar mesmo a entrada de água que sai do corpo do animal. Ele também vai apresentar uma cavidade interna do átrio revestida por flagelo, denominada coanócito. Qual a função desse coanócito? É movimentar o flagelo dessas células que tem um fluxo de água. Assim, a água que entra pelo corpo, ou seja, pelos poros, é direcionada até este ósculo. Os poríferos, eles apresentam uma função primordial no ecossistema marinho, tá bom? Também tem porífero no ecossistema aquático, mas a função dele nada mais é que filtrar essa partícula que entra em suspensão nesses ambientes. Ou seja, quanto mais eles filtram, mais será a qualidade, ou seja, uma boa qualidade da água do mar e também da água de dentro desses ambientes aquáticos, tá bom? Em biologia, os poríferos desenvolveram somente até a blástula, tá bom? Que é um segmento que vai participando aí desse desenvolvimento. Não apresentam folhetos embrionários e possuem tecidos não verdadeiros e são acelomados. Como assim acelomados? Quer dizer que eles vão apresentar estruturas verdadeiras, tá bom, meninas? Com relação aos quinidários. Com relação aqui à ecologia, o habitat vai variar entre zonas costeiras até as mais profundidades aí desses ecossistemas marinhos. Esponjas adultas são cesses, ou seja, que vivem presas a alguma coisa, como casco de resto de barcos, como até em cima de animais mortos. Elas possuem uma direção, ou seja, a circulação da água numa certa direção, ou seja, lembra que a gente falou que a gente possui uns coanócitos e possui poros, que vai fazer com que ele realmente consiga fazer esse tipo de entrada e saída de água. Com relação à anatomia dos poríferos, é uma estrutura de uma esponja, tá bom? Tem a forma de um tubo,
com extremidade fechada e presa ao substrato. A extremidade aberta é chamada de ósculo, como a gente já havia falado, e a cavidade interior é chamada de espongiocele. Cavidade interior, espongiocele, enquanto que a cavidade externa é chamada de ósculo. As paredes são perfuradas por buracos microscópicos, chamados de órteos, ou seja, todos aqueles furinhos que a gente consegue observar aqui, pequenininhos, é chamadas de órteos, tá bom? Que permite que a água flua para dentro do espongiocele, trazendo oxigênio e alimento. Com relação à organização do corpo dos poríferos, a gente vai ver, lembra que eu falei que tinham os espículas, que são pequenos flagelos que vão auxiliar exatamente na entrada e saída da água? São esses aqui, ó. Vai ter o ósculo, que é a entrada e saída da água, os coanócitos, que são os pequenos furinhos, e é aqui que vai fazer com que ele entre as pequenas partículas, ou seja, os resíduos que vão fazer com que eles se alimentem, fazendo a purificação também da água. A parede das esponjas é formada por duas camadas de células, tá bom? Uma no interior pela matriz extracelular, que é denominada mesênquima, e a respiração aeróbica por difusão. Classificação das esponjas. As esponjas são do tipo mais primitivo, tá bom? De animal. Por isso se classifica-se no grupo por Parazoo, ou seja, é um grupo mais antigo. E testes recentes de DNA sugerem que o grupo é a base de outros grupos de animais, ou seja, foram os primeiros a aparecerem aí com essa variedade de corpo. Com relação à divisão do filo porífera, em classes é feita com base no tipo espículas, que apresentam classe calcárea, tá bom? Que é a classe mais durinha, hexactilida e classe desmopongii. Essa classe geralmente são as mais primitivas. Com relação à reprodução, a gente pode dizer que são dois modos, tá bom? Tanto o sexual, ou seja, que a maior parte das esponjas são hermafroditas, quanto assexuada, ou seja, por brotamento, fragmentação ou germinação. Essa hermafrodita quer dizer que elas possuem tanto órgãos para se reproduzir, tá bom? Que a maioria das partes das esponjas fazem isso, ou elas podem fazer outro tipo de reprodução, como o brotamento de uma pequena esponja, mas surgir outra esponja e assim por diante, sem precisar da troca de gametas. O próximo a gente vai ler são o filo quinidário, tá bom? Os filos dos quinidários é composto por organismos exclusivamente que vivem em ambiente aquático. E a maioria, sim, habitam água salgada. O representante desse filo apresenta formas e tamanhos variados, tá bom, meninos? E vivem isolados ou em colônias, até alcançar vários metros de comprimento. E, de acordo com a estrutura do corpo dos quinidários, podem apresentar do tipo medusa, que é o que a gente consegue observar aqui na imagem, que são os pólipos, tá bom? São animais cilíndricos com a boca voltada para cima que podem viver fixos ou até mesmo viver de vida livre. Já essas medusas aqui que a gente consegue observar têm a forma que lembra um sino ou um guarda-chuva, que em geral vivem em ambientes marinhos. Com relação a algumas características principais, a gente pode dizer que foram os primeiros animais a apresentar a cavidade digestiva do corpo, tá bom? Diferente lá dos poríferos. Foram os primeiros animais na escala evolutiva a apresentarem tecidos verdadeiros, e embora ainda não cheguem a formar órgão, mas apresentam alguns tecidos verdadeiros. Geralmente esses animais eles causam queimaduras, tá bom? Essa capacidade está relacionada à presença de quinidócitos aqui, tipos medusas e pólipos, tá bom? Que são cessos. Geralmente, as medusas são organismos livres, ou seja, que conseguem nadar, e são diblásticos, ou seja, já apresentam outros tipos de tecidos. Bom, a gente tem aqui duas estruturas, os de vidas livres e o que fica céssio a um substrato. Também o que a gente pode falar mais em relação a ele, que a epiderme também dele, são aqueles que vivem césseos, tá bom? Vão apresentar uma boca e os tentáculos, enquanto as medusas são aquelas que vão viver de vida livre, as algas vivas, tá bom? Com relação à digestão, vão apresentar a boca, mas não possuem ânus, tá bom? O que não é aproveitado e eliminado pela boca. E a respiração ocorre por difusão. Com relação à defesa,
Lembrando que eles vão formar, ou seja, vão fazer enormes queimaduras, que é uma defesa deles. Por apresentar quinidócitos, essas células vão atacar, fazendo com que ocorra uma queimadura, assim, que eu digo de segundo grau, porque esses tentáculos, a maioria, vão fazer com que ocorra esse tipo de queimadura nos banhistas. Com relação à reprodução, pode ser assexuada, por brotamento e estubilação, ou sexuada, que é com a presença de gametas, tá bom? Que é a presença de gônadas. Aqui a gente tem uma de forma livre e outra de forma sessile, tá bom? Que é a casa do Nemo. O Nemo é um peixe palhaço, né? Ele já apresenta estrutura capaz de sobreviver, tá bom? Exatamente por conta das queimaduras desse tipo de medusas, tá bom? Anêmona. Com relação aos quinidários, a gente vai ter, com relação à classificação, hidrozoa e desocaravelas, que é o que a gente consegue observar aqui. As algas vivas também, esfifozoa, geralmente é aquelas algas vivas também. A gente vai ter as anêmonas, que são essas aqui. A gente consegue observar na imagem que é a casa do Nemo. E a cubozoa com a vespa do Pacífico. De cubozoa a gente tem esse filo aqui, tá bom, meninos? Essa é a nossa aula de hoje, tá bom? As páginas 228 e 229 do livro de ciências do segundo módulo, tá bom? Boa sorte, meninos!